Queremos saudar a todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente estamos diante de Deus e com Sua palavra nas nossas mãos. Inicialmente queremos agradecer as pessoas que nos têm ajudado nesta obra tão maravilhosa de anunciar o reino de Deus ao mundo que está submerso no pecado. Eu quero agradecer todas as pessoas que têm me ajudado. Agradeço em primeiro lugar a Deus, agradeço o Valtinho, meu neto, ele também é da Igreja de Deus, ele é um servo de Deus, tenho orado por ele. Que esta obra continue, enquanto eu tiver vida, eu quero anunciar que a palavra do Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Sabemos que os dias do Senhor estão perto. Louvo a Deus e agradeço às pessoas que têm ligado para mim essas mensagens que já estão no ar. Por alguns dias, talvez quase 5 meses ou 6 meses, eu não coloquei nenhuma mensagem no ar, porque passei por alguns problemas e não tinha onde colocar os meus aparelhos para gravar, porque eu mudei de lugar agora, estou no prédio da minha filha mais nova, ela abriu para mim um espaço ali, coloquei um gabinete de gravação, juntamente com meu querido neto, meu xará Walter. Que Deus abençoe, que nesse prédio, nesse lugar onde pode ser reunir até 200 pessoas, talvez assentados, e aqui tem espaço para tudo. Certamente vamos fazer aqui outros grandes trabalhos. Que Deus abençoe as pessoas que têm ajudado. Nós vivemos dias de dificuldade, dias difíceis, em que o Evangelho está sendo massacrado, já não querem mais ouvir a palavra de Deus. O que me preocupa é que as pessoas se sentem tão confortadas com as coisas do mundo, se sentem tão à vontade, que já não querem mais nem ler a Bíblia. A Bíblia parece que já é um livro passado. Pouco tempo atrás eu vi um jornalista dizer que a Bíblia já não serve mais porque ela já é um livro muito antigo. Coitado dessa pessoa. A Bíblia é a palavra de Deus incontestável. A palavra de Deus, tudo que Deus falou ao homem está na Bíblia Sagrada. E ela disse: Jesus, testifica de mim. Erreis porque não examineis a Escritura. Se o Brasil todo colocasse as suas vidas na mão de Deus, lesse a Bíblia e cuidasse mais das coisas espirituais. Jesus, certa feita, quando ele já estava perto, os dias de ir para o Calvário, ele disse: não creram em mim porque amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Eu quero dizer a todas as igrejas evangélicas que não esqueçam de buscar a Deus, porque o nosso tempo está terminando. Talvez breve Jesus voltará e nós deixamos de que muitas pessoas morram sem Cristo, sem salvação. Este programa está no ar porque Deus me chamou para esta obra. Eu estou com 88 anos, daqui mais um dia eu vou fazer 89 anos. Mas enquanto Deus me der o fôlego de vida e que meus olhos possam contemplar a palavra de Deus para me ler, eu vou trabalhar na obra de Deus. Satanás se opôs a mim muitas das vezes para que eu parasse de pregar. Muitas das vezes as pessoas me chamam e muitas das vezes a gente não tem condições de atender a todos. Mas eu quero dizer a todas as igrejas evangélicas, eu estou pronto para pregar em qualquer igreja, porque Deus me chamou para esta obra. Ai de mim, se eu não pregar esta palavra de Deus. O profeta Ezequiel, Deus falou com ele e disse: se nós não avisar o ímpio, porque ele está no caminho da perdição, e se ele morrer nos seus pecados, Deus retirará de nós o seu sangue.
é muita responsabilidade da liderança das igrejas. As lideranças das igrejas têm que aproveitar os pregadores que têm vontade de pregar, porque muitos já não querem mais pregar. Muitas pessoas que já foram da igreja, membros, trabalharam na obra de Deus, abandonaram. Nós estamos vivendo dias tenebrosos. Orem por mim, orem pelas igrejas evangélicas, para que as igrejas coloquem as suas vidas na obra de Deus. Que cada um sinta a sua responsabilidade, seja ele doutor ou seja ele analfabeto. Tudo que nós não sabemos fazer, o Espírito Santo completará na nossa vida. Glória a Deus por isso. Eu quero falar hoje sobre o grande profeta de Deus, o profeta Elias. O profeta Elias foi um homem que enfrentou umas barreiras tremendas. Ele estava no meio de um povo idólatra. Os filhos de Israel caíram na idolatria. Não serviram mais a Deus, mas buscaram a Baal e confiaram em Baal. E quando alguém falava no nome de Deus, eles perseguiam e mataram diversos profetas. E Elias foi o único profeta que Deus ainda usou para denunciar o pecado daqueles que se afastaram de Deus. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Vamos ler em Reis, 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler alguns versículos do verso 8 em diante. Abre a Bíblia de vocês, se vocês estiverem com a Bíblia, acompanha esta mensagem. Eu não posso falar sobre toda a trajetória do profeta de Deus, o que ele passou e o que Deus fez através do profeta, porque tomaria muito tempo. Algumas coisas eu vou talvez saltar e falar sobre as principais que já servem para a nossa compreensão. O que um profeta de Deus faz. Quem é o profeta de Deus? O profeta de Deus é aquele que Deus chama. E Deus fala com o profeta e o profeta fala aos homens. E o profeta Elias foi enviado por Deus para falar ao rei. E cujo rei tinha uma das piores mulheres, a Jezabel, que matou diversos profetas de Deus. Vamos então ler aqui o que nos diz a palavra de Deus. E levantando-se, pois, ele caminhou, e bebendo e comendo, e pela força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. E no monte de Deus, ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: o que fazes aqui, Elias? E ele disse-lhe: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, meu Deus, porquanto os filhos de Israel deixaram os teus caminhos, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu só escapei. E ele lhe disse: saia para fora e ponha-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passou o Senhor, como também um grande e forte vento, e que feriam os montes, que quebrava as penhas diante das faces do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo consumidor, e o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e humilde. Sucedeu que, ouvindo Elias, estendeu o seu rosto na sua capa e saiu da caverna para estar da face do Senhor, que veio a ele uma voz mansa e humilde. Deus abençoe a palavra lida aos nossos corações. Grande Deus, soberano Pai, Tu conheces as nossas fraquezas. Tu sabes, ó Deus, que pela nossa sabedoria humana
não poderíamos estar, ó Deus, anunciando esta palavra que certamente chegará aos confins da terra. Glória seja dada ao teu nome, exaltado seja o Senhor Deus, porque a tua misericórdia, o teu amor é a causa da nossa vida. O teu poder se manifesta nos céus e também na terra, que tu és Deus sobre todas as coisas, e todos tremerão diante de Deus. Quando Deus se manifesta, nós vemos o poder daquele Deus que servimos, e o homem não é nada diante de Deus. Queremos te oferecer nesta hora, ó Deus, esta mensagem, para que ela seja anunciada no Brasil, nosso país, e chegue a todos os países do mundo, para que aprendam que Deus é Deus e só a Deus servirás e só a Ele nós damos glória e honra, porque Ele é o autor da nossa vida. E a nossa morada será no céu depois que Ele chamar nós para a glória. Pai, muito obrigado por essa mensagem, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Quando abrimos a Bíblia, logo no início do Velho Testamento, vemos o grande amor de Deus para com o ser humano que Ele tinha criado no Éden. Mas vemos também que o homem se distanciou de Deus. Quando vemos a história de Noé, no começo do mundo, os homens esqueceram-se de Deus, não buscaram mais a presença de Deus, não serviram mais a Deus, e a violência estava sobre toda a terra. E Deus disse: não suporto mais a maldade dos homens. Falou a Noé: faz uma arca para ti, e eu vou destruir o mundo. É a primeira vez em que o homem começou a conhecer o poder de Deus. Eles não creram em Noé, ele pregou, construiu a arca 120 anos e eles não creram. Mas quando as águas subiram, eles clamaram que abrisse a porta da arca para ser salvo. Era tarde demais. Era tarde demais, porque Deus, diz a Bíblia, que fechou a porta e a porta não abria mais, só Deus que abria a porta. Quando vemos a cidade de Sodoma e Gomorra, grandes cidades, que era uma planície, parecia o jardim de Éden, segundo a Bíblia. Abraão deu testemunho como um homem de Deus, fiel a Deus, mas toda a cidade de Sodoma e Gomorra se afastou de Deus, destruíram o casamento. Ali começou o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Deus disse a Abraão: Abraão, vou deixar descer fogo dos céus e vou queimar essas duas cidades, porque quebraram a aliança do casamento. Abraão disse: não, Senhor, se tiver 50 justos, destruirá a cidade. Diz: não, por amor dos 50 não destruirei. Assim foi até 10. Quando chegou 10, Deus se calou, Abraão também se calou. E Deus enviou 2 anjos para que fosse tirar Ló, que era sobrinho de Abraão. E quando chegaram lá, quiseram se apoderar dos anjos, os homens depravados. Tudo isso está na Bíblia Sagrada, registrado como aquilo que Deus tem poder de fazer, e que Deus também tem o seu grande amor com aqueles que temem a Deus. Ló e sua família foram tirados de Sodoma pela mão dos anjos do Senhor, e quando saíram da cidade, o céu se abriu, caiu fogo, enxofre, as cidades se tornaram em pó, cinza. Abraão levantou de manhã cedo e olhou para aquela cidade. A ira de Deus estava sobre aqueles homens, sobre as pessoas que contaminaram a terra. Os homens se contaminaram, como tinham direito de ser chamados filhos de Deus por adoção, temendo a Deus como Abraão e Ló. Não quiseram, viveram nos deleitos da carne e foram destruídos pelo fogo que caiu dos céus. Pouco dia atrás eu vi uma repórter, ainda viu lá mostrando as pedras de enxofre que caíram dos céus, onde foi destruído Sodoma e Gomorra. Prezados e diretos ouvintes, Deus falou através do profeta Elias. O profeta Elias era um grande servo de Deus, e ele foi colocado diante de Deus como o único profeta ainda que estava assim, segundo a palavra de Elias. Mas ele orou a Deus para que Deus fechou os céus por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. A oração do justo tem poder. Jezabel
e seu marido, Acabe, ele era dominado pela mulher, e a mulher começou a matar os profetas de Deus. Porque Deus tinha falado a Elias, faz um holocausto, oferece um holocausto, faz um altar, e Baal vai fazer outro altar. Se Baal é Deus, vai cair fogo dos céus e vai queimar. E se a Baal não é Deus, não cai fogo. Elias fez, quando terminaram, eles clamaram a Baal o dia inteiro, de tarde Elias disse, chega, pega, joga algo nesse altar que Deus fez, que nós, sem a ordem de Deus, eu fiz esse altar. Jogaram algo, encheram tudo de água. Elias olhou para os céus e disse, só tu és Deus, que caia fogo sobre o altar. Caiu fogo dos céus e consumiu a carne, consumiu as pedras, queimou a água, queimou tudo, porque ali estava o homem de Deus, amparado por Deus. Esse é o poder inabalável daqueles que confiam em Deus, daqueles que creem na promessa de Deus, daqueles que creem nas profecias. Acabe não creu nos profetas. Uma grande quantidade de reis que governaram Israel foram pior um do que o outro. Jezabel, como dominava, ela disse, Acabe, não te entristece, eu vou dar um jeito nesse Elias. Acabe queria se apoderar de uma propriedade que Nabote tinha. Nabote era um servo de Deus. Ele falou, não vendo, porque isso é uma herança dos meus pais. E Acabe ficou triste, aborrecido. E então ela disse, pode deixar que eu vou te entregar essa vinha nas tuas mãos. Jezabel mandou matar Nabote e disse a Acabe, pode vir possuir a vinha de Nabote, porque Nabote já está morto. Deus falou com o profeta Elias, Elias, onde você está? Elias tinha fugido, tinha se escondido numa caverna no monte de Deus. E ali Elias estava desejando a morte. E ele disse a Deus, Deus, mataram todos os profetas, procuram matar também a mim. Deus disse, não, você vai descer e vai falar com Acabe, que no sangue, no carro em que foi carregado Nabote, e o seu sangue correu daquele carro até o chão, e os cães lamberam o sangue de Nabote. Da mesma maneira, os cães vão lamber o seu sangue. E a Jezabel se virá de esterco para as plantas. A sentença de Deus, através do profeta de Deus, será que essa promessa se cumpriu? Elias então disse, Senhor, eu fui fiel a ti, eu sempre temi o Deus dos céus, busquei o Deus da minha vida, fiz o que era reto aos olhos do meu Deus, enquanto aqui estava aqui. Agora você me manda para falar com Nabote. Acabe e Jezabel certamente vão me matar. Deus disse, vai, fala com ele. E ele levou a mensagem de Deus. Quando Acabe viu Elias, ele disse, vem você me perturbar novamente. Ele disse, você faz o que é reto, você se vendeu para fazer o mal. E agora se defronta com Deus vivo, porque Deus já deu a sua sentença. É o que eu já falei agora mesmo. Acabe não sabia que os inimigos já estavam vindo sobre ele. Uma nação vinha para destruir Acabe. E Deus permitiu que isso acontecesse, porque ele era Acabe, era da geração dos filhos de Israel. Mas como abandonou a Deus, Deus virou as costas e não mais protegeu os filhos de Israel por causa dos seus pecados. E veio a nação pagã, e Acabe entrou em guerra com aquela nação, e uma espada transpassou seu corpo. Ele disse, me põe no carro, me leva embora, porque eu estou gravemente ferido. Era fim de Acabe. E o sangue corria em cima do carro, e eles levaram Acabe, e Acabe morreu em cima do carro. A Bíblia diz que quando ele morreu em cima do carro, tiraram ele do carro e deixaram o carro num lugar para lavar o seu sangue com água. Os cães estavam lá lambendo o sangue de Acabe, segundo a palavra de Deus, e segundo o profeta de Deus, Elias, que disse a ele, assim como vocês derramaram o sangue de Nabote, se apoderaram da sua vinha, injustamente mataram ele, o servo de Deus. Assim agora,
os cães lamberam também o sangue de Acabe. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Eu convoco toda a nação brasileira que orem pelo Brasil, para que Deus coloque esta mensagem no coração dos governantes deste país, para que eles não se levantam contra o povo de Deus, para que não eles criam leis para destruir o povo de Deus, para não criar leis que é contra a Bíblia Sagrada. Eu vi uma mulher falando na televisão que a Bíblia já é coisa passada, que não pode mais ser ouvida. De que maneira essas pessoas vão enfrentar o tribunal de Cristo? No primeiro julgamento, Cristo foi condenado injustamente e levado ao Calvário. Sofreu as maiores humilhações como Filho de Deus, dono dos céus e da terra. Mas no segundo julgamento, eles vão enfrentar Cristo como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Todos os olhos o verão. Abre sua Bíblia, leia no primeiro capítulo de Apocalipse. Leia no último capítulo que repete. Todos os olhos verão Cristo. O Supremo Tribunal Federal do Brasil vai estar diante do Tribunal de Cristo. Não sei qual é o julgamento, se é para o bem ou se é para o mal. Examine a Escritura e cuida dela, ter nela a vida eterna. Elias deu a vida para que o povo de Deus não fosse levado à maior humilhação e que não praticasse tanta injustiça. Mas Elias teve que fugir. Elias foi um homem fugitivo, um profeta, mas ele não se humilhou diante dos homens da Jezabel, que era pior, e tinha matado diversos profetas. Mas Deus deu um conforto a Elias, quando ele disse, só eu fiquei, mataram todos. Deus disse, ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Você está dobrando o seu joelho diante de quem, meu prezado ouvinte? Dobra seu joelho diante daquele Deus que te deu a vida. Dobra seu joelho, clama perdão. O profeta Isaías escreveu sobre a vinda de Cristo 700 anos antes que Cristo veio. Ele disse, disse Deus a Isaías, enviarei meu anjo que vai preparar o caminho do Salvador do mundo. Veio João Batista e pregou o batismo do arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede em Deus, sem arrependimento não há perdão de pecado. Não demorou muito, João Batista repreendeu Herodes, o rei, porque ele se apoderou da mulher do seu irmão. Herodes perdeu João Batista na prisão. A Bíblia diz que ele era um anjo de Deus. E fez um grande baile festejando o seu aniversário. E a filha de Herodias dançava lá de mini saia na sala, e ele agradou daquilo. E disse à moça, pede tudo que você quiser que eu te dou, até a metade do meu reino. Ela correu e pediu à mãe dela. A mãe dela tinha ódio de João Batista, profeta de Deus. E disse, eu quero, fala com ele que eu quero cabeça de João Batista num prato. Herodes tomou um susto porque temia João Batista, porque ele não sabia que ele era um homem de Deus. Mas como a palavra do rei não volta atrás, ele mandou degolar João Batista e a moça levou a cabeça de João Batista num prato. Esse é o fim daquele que veio anunciar que o Cristo vinha. Esse é aquele que preparou o caminho para que o mundo conhecesse quem era o Salvador do mundo. E o que fizeram com Cristo, o Filho de Deus. Isaías disse que ele veio, profetizou 700 anos antes de Cristo. Mas ele é como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele não tinha formosura para que eu desejasse, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, e pelas pisaduras, feridas de Cristo, nós somos sarados da alma, do pecado. João Batista viu Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo rejeitou.
A perseguição contra o povo de Deus sempre existiu. Mas todos aqueles que venceram pelo sangue de Cristo e que venceram pela palavra de Deus, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eu provo onde eles estão, no paraíso, esperando a vingança do seu sangue. No capítulo 6 de Apocalipse, pode ler, que vocês vão achar, no capítulo 7 também. Pedaços eu estou encerrando esta mensagem. Eu vi, poucos dias atrás, um mensageiro, um missionário, dizendo que nesses países comunistas que tem aqui no Brasil, e que tem também no estrangeiro, num país que eu não vou citar o nome, um missionário de Deus que estava ali anunciando a sua palavra, a palavra de Deus, tinha lá uma igrejinha, tinha bastante pessoas adeptos. O governo comunista mandou matar os cristãos, queimou a igreja a fogo, uns fugiram, outros morreram. Isso é pouco tempo, não tem muito tempo isso. O pastor era um pastor jovem, ele tinha a esposa dele com a filhinha de poucos meses. Ele falou com a esposa dele: eu vou para o jardim, vou pregar o evangelho. E ele foi para um jardinzinho que tinha naquela cidade. Quando ele chegou naquele jardinzinho, ele abriu a Bíblia e começou a pregar a palavra de Deus. Vieram 2 soldados com um fuzil na mão. Falaram: se você falar uma palavra ainda, você vai morrer. A mulher dele estava ao lado dele. Ela disse: continua. Aí ele continuou. Quando ele continuou, o soldado foi lá, pegou a criança na mão da mãe, levantou lá em cima e jogou assim no chão. A criança virou puro sangue, morreu lá no chão. A mãe pegou a criança toda ensangrentada. Aí ele olhou para ela, a roupa dela ensanguentada, e disse: continua. Quando ele continuou, tanto ele como a mulher foram fuzilados. Esses são os dias que nós vivemos hoje, e muitos dos políticos até brasileiros que conhecem a Bíblia, talvez falam até que são religiosos, estão criando leis para destruir a família. Isso já existe no Brasil. Uma mulher diz que já tem quase 50% dos brasileiros que estão apoiando ela para tirar a Bíblia do Brasil e fechar as igrejas. Olha lá, meu povo, olha lá, povo, leia a Bíblia. Porque nós estamos vivendo dias de angústia, dias de preocupações. As igrejas não podem ficar de braços cruzados entre 4 paredes, tem que ir para as ruas, tem que ir para os interiores, tem que ir por todo lado e dizer que Jesus breve voltará. A seguinte mensagem que eu vou pregar, eu vou começar a falar sobre os acontecimentos dos nossos dias. Prepara-te, disse Deus, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Prepara-te, Brasil, para encontrar com teu Deus. Prepara-te, governadores. Prepara-te, evangélicos, para dar testemunho, porque o mau testemunho afasta o povo de Deus. Se eu prego uma coisa, eu não vivo aquilo, eu sou pior do que o incrédulo. Louve a Deus que essa mensagem chegue até os países comunistas em todos os lugares. Eu sei que essas mensagens já estão nos Estados Unidos, pessoas estão se convertendo, está no Canadá, está em outros países, mensagens que eu já tenho 28 pregações no ar. Deus conservou a minha vida porque Deus sabe que eu tenho coragem, Deus me deu essa coragem. Eu já fui ameaçado, um dia fui ler a Bíblia no culto fúnebre das pessoas que me convidaram, não era crente, era católico, me convidaram para fazer um culto fúnebre. Quando eu cheguei lá, que eu peguei meu cantor para cantar um hino, um homem chegou na minha frente, pontou no meu peito, pontou no peito dele: o senhor não vai cantar um hino, o senhor não vai falar uma palavra aqui. O senhor sabe como é comigo aqui. Olhou para mim assim: o senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Eu levantei, botei meu cantor na mesinha e levantei minhas mãos para o céu. Falei: Senhor, se eu estou no caminho de esquerdo, receba minha alma, meu espírito no céu, porque eu vou falar. Tem piedade desse povo que não conhece a Deus. Abençoa essa pessoa que está na minha frente. Abençoa ele, é uma pessoa querida, mas ele está pensando coisas que não é de Deus. Todas as pessoas que estavam em volta me fugiram. Eu fiquei só com o caixão e o homem. Eu preguei a passagem mais pesada que tem na Bíblia. Eu falei que todo homem que morre sem Cristo, sem salvação, ele entra em prisão eterna logo depois da morte. Provo isso. E se você duvida, pega sua Bíblia, abre no capítulo 16 de Lucas. O que Jesus disse? Lázaro e o rico
Lázaro foi levado pelos anjos para os céus no seio de Abraão, porque era um justo. O rico que não temia a Deus e nem fazia nada para o pobre Lázaro que estava enfermo, morreu com milhares de coroas de flores e vieram gente de todos os lados. Certamente discursaram muito sobre a vida dele. De repente, esse rico, no Addison, ele clamou e disse: Abraão, pai Abraão, manda Lázaro que me molhe o dedo na água, me refresca a língua. Eu preguei sobre essa passagem pesada, mas é a realidade. O discípulo de Jesus Cristo, irmão de Jesus, Judas, na última carta que foi escrita, depois veio o Apocalipse, ele disse: os anjos que pecaram contra Deus foram amarrados e colocados em prisões eternas até a segunda vinda de Cristo. Porque o primeiro julgamento é os homens, o segundo julgamento é o Rei dos Reis, Jesus Cristo. E ali não há mais volta, não há dinheiro que paga, tanto vai para o sofrimento, o pobre também o rico. Jesus disse: eu vou para os céus, vou preparar lugar para vocês. Por que vocês não querem isso? Porque o mundo rejeita. No céu viveremos eternamente. E seremos não mais escravos ou servos, mas somos filhos de Deus por adoção. E a Bíblia diz que nós vamos ter parte no reino de Deus, e Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Glória, aleluia, Deus, porque Deus nos ama. Aceita, ó querido ouvinte, o amor de Deus que fala com você hoje. Pense sua situação que você vive. Será que você está preparado para encontrar com Deus, se Jesus Cristo vir hoje? É a minha última palavra. Prepara-te para encontrar com Cristo, porque o apóstolo Pedro escreveu na sua carta que o Senhor Jesus virá como ladrão de noite. Quando o mundo não espera, os céus darão um grande estrondo e aparecerá o Filho de Deus. Aí todos temos que encarar o Filho de Deus. Oh, aleluia, que Deus abençoe. Amém.